A Serra do Comércio não tinha esse nome não. Eles eram de outros mares e vieram comerciar. Fizeram na serra uma estrada a atravessar. Antes do chegar da noite, a ir ou a voltar, tropeiros em suas tropas, mascates em seus cavalos, uns na frente, outros aquém, seguiam. Às vezes entoavam uma canção, outras vezes riam, e riam até sem razão. Levavam alguma fortuna, não aquela que é sorte, mas a que nasce da terra de um homem forte. Passavam com segurança pelas lajes de pedra de uma cachoeira bravia. Dos negros que ali rolaram, numa explosão implacável, o viajante esquecia. Precipitados no abismo, se fez o silêncio da morte. Mas essa história tão cedo calou. Nem sobrenome tinham. Como dar à serra o nome do negro que dela rolou? E a Serra do Comércio se tornou. Tô abrindo... Pode falar, então você conduz então. Eu tô abrindo aqui 15 de janeiro de 2024, na casa do presidente do Instituto Histórico Geográfico de Nova Iguaçu, José Luiz Teixeira, na presença da vice-diretora agora, né, Eliette, secretária, a Leila, secretária, Euclides, que acompanha o Dr. Zanon, o Dr. Zanon, que é o nosso presidente de honra. Eu sou o Alofes, sou gestor de projetos do Instituto Histórico. A gente está fazendo esse registro, já faz parte dos registros acadêmicos. A nossa maior expectativa hoje é falar um pouco com o seu Zanon sobre as origens do Instituto, o tempo onde ele participou lá na fundação e depois outros processos que ele acompanhou pela sua pioneiria, né? O fundador resistente e existente. É verdade. Né? Então, seu Zanon, a gente está aqui com o livro Ata da criação do Instituto em mãos. Eu vou passar para a sua mão, né? Mas vou fazer só uma leitura aqui, né? Ata da primeira reunião preparatória para a instalação do Instituto Histórico Geográfico de Nova Iguaçu, aos 15 dias do mês de novembro de 1962, às 21h30, na Arcádia Iguaçuana de Letra, neste município de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Né? Então, não vou me prolongar na leitura, mas E passando adiante, tem aqui os presentes, alguns nomes que o senhor lendo aqui vai ter, né, Ari Roberto, Eugênio Bovalê, né, Zanon, Paula Barros está aqui logo para Rui Afrânio, Valdir Pereira, né, outros nomes, Fernando Barbieira. A gente teria que dar uma lidinha mais com calma, mas o fato histórico e curioso, né, a primeira assinatura logo é a sua, né, Zanon? Não sei se você lembrava disso. Nesse tempo eu assinava assim. Né? A primeira assinatura. E aí, na sequência, outros nomes. Eu vou passar para sua mão. E enquanto você, né, acende a brasa da memória... O professor que eu não lembrava do Colégio Leopoldo é o Serrano. Serrano. Né? Então, diz para gente sobre como foi essa ocasião da criação do Instituto Histórico. Me chamo José Luiz Teixeira, sou advogado e cheguei em Nova Iguaçu ainda criança, em 1967. Nos anos 70, comecei a me interessar pela história da cidade. Por conta própria, lendo um artigo no Correio da Lavoura, um jornal semanal que a cidade tem há mais de 105 anos, né? E aquilo começou a me interessar, até que eu arranjei uns colegas, começamos a pesquisar por conta própria, indo nos lugares históricos. Em 88, começamos a fazer expedições nesses lugares históricos. Atravessamos a serra, subindo ali pela Unig, saindo de Mesquita, na época era SESI, né? Iguaçu Velha, e aí me atraiu o Instituto Histórico. Fiz contato com o professor Rui Afrânio Peixoto
era vivo ainda no colégio, né? E ele um dia falou assim, vendo o nosso interesse, nos convidou para uma reunião. O Instituto se reunia mensalmente lá no colégio, né, Alberto e toda aquela tropa do Instituto, né? E começamos a fazer parte informalmente. Dali para ser convidado para fazer parte foi um pulo e acabei me tornando vice-presidente do Instituto. O Instituto Histórico e Geográfico, ele é uma instituição já com mais de 60 anos. Foi fundado no dia 15 de novembro de 62 e instalado no dia 15 de janeiro. Escolheram duas datas, não é porque era só feriado. 15 de novembro, a República, na proclamação. Não sei se o Instituto nasceu republicano, mas o fato é que essa foi a data da fundação. E 15 de janeiro, a posse da primeira diretoria, 63 no caso. E dali em diante, nos primeiros momentos, o Valdir Pereira, que foi um dos fundadores, né, junto com os anões de Paula Barros, o professor Rui e mais alguns membros históricos, né, começaram naquele momento a ganhar documento, Arquivo Nacional, arquivos particulares, cartório do primeiro ofício. O entusiasmo era tamanho que eles começaram não só a fazer pesquisa de campo, como também começaram a pesquisa em documentos primários. O Valdir chegou a fazer até um curso, e o Ney também, de arqueologia, para poder interpretar melhor as descobertas. Acharam uma chata, uma falua, uma embarcação, que está até hoje lá no Rio Iguaçu, que fazia aquela ligação para o Rio de Janeiro, né, das mercadorias. Agora, o interessante, com o passar dos anos, eu acabei chegando a vice-presidente e o Ney me falou assim um dia: José Luiz, o Valdir morreu, cara, e o Valdir não era fácil não, eu tenho um monte de documento aqui que eu tenho que devolver para as fontes. Ele pegava e não devolvia. Aí me levou lá para ver o que era. Quando abriu os arquivos do Instituto, era tanto processo judicial de inventário que ele pegava para estudo, ele fazia carga, né? E acho que ele faleceu antes de conseguir devolver. E o Ney falava assim para mim: eu não sei o que fazer com isso, cara, eu tenho medo de ser até punido com esse monte de processo judicial aqui. Como advogado, eu sei como proceder, então eu comecei a tirar cópia daquilo que interessava e na medida do possível, fui devolvendo os processos ao judiciário. Graças a Deus, ninguém nos puniu por ficar tanto tempo com aqueles documentos. Eram documentos importantíssimos. Tinha lá o processo, por exemplo, que registrava a briga do Dr. Tibau pela divisa com a fazenda de Madureira, processo assim que conta a história de Nova Iguaçu, né, no seu dia a dia, e aquilo era uma coisa fantástica. Devolvidos isso, diminuiu muito o nosso arquivo, claro, né, mas foi assim uma coisa engraçada, que aquilo era um incômodo para eles. Tem mais história engraçada. Os dois, metidos arqueólogos, né, embora tivesse o curso, né, não um curso de superior de arqueologia, mas um curso que dava algum preparo, né. Eles foram um dia a Marapicu, uma igreja católica que tem aqui em Nova Iguaçu, e acharam, naquele tempo, havia enterramentos, não só do lado de fora da igreja, dentro da igreja, nas paredes, isso era muito comum. E eles acham lá, numa escavação que fizeram, a parede estava caindo, um caixão de vidro com uma criança, um bebê, em estado de conservação perfeito, uma múmia, né? Uma mumificação natural, com roupinha. E eles pegaram aquilo, cara, trouxeram para Cabuçu, para casa de um outro associado, não sabiam o que fazer com aquilo, chegaram na casa, esconderam da mulher, quer dizer, no afã de achar um tesouro, né, arqueológico, e viram que também fizeram uma besteira muito grande. Eu sei que deixaram na varanda, na casa do Telmo, chamava-se Telmo. No dia seguinte, eles foram se reunir para ver o que iam fazer com aquilo. O Ney falando essa história para mim. Ney Alberto foi o presidente anterior a mim. Aí o Ney fala assim: você precisa ver a minha surpresa quando eu chego na banca de jornal, os jornais expostos, múmia descoberta em Nova Iguaçu. Eu falei: mas meu Deus do céu, quem é que deu essa notícia? Era um segredo nosso. Aí pela foto, pelo relógio, a mão que estava assim, tirando assim o véu, né, do caixãozinho, ele viu que era o relógio do Valdir. Ah, rapaz, aquilo deu uma briga entre os dois. Depois devolveram a múmia para o lugar, né? Mas então ele se metiu em cada enrascada, que são coisas assim pitorescas do Instituto. Tem outras histórias, fizemos muita caminhada. Em 88, por exemplo, na Semana do Meio Ambiente, ninguém se lembrava que era a Semana do Meio Ambiente. Fizemos discussão para o Pico do Tinguá, eu fui também. Só que eu tinha um compromisso, eu voltei antes e fiquei no dia seguinte pegar a turma.
o grupo se perdeu. O Ney se machucou, quase quebrou a perna, caiu por cima da bússola, a bússola ficou inoperante. E o fato é que eles ficaram presos 5 dias na floresta do Tinguá. E tinha um juiz no meio, Dr. Marcos Bacher. Aí o que acontece? Aquilo foi feito um aparato de busca, bombeiro, exército, autoridades civis, para procurar o juiz. Tinha um juiz no meio, né? Já imaginou, né? Buscas com avião, eles subiram num sábado, foram resgatados na quarta-feira seguinte. E disseram que aquilo aí foi uma invenção do Ney para poder estimular, para chamar a atenção sobre o Tinguá, que era a Semana do Meio Ambiente. Eu sei disso, ninguém se lembrava que era a Semana do Meio Ambiente, que foi uma incrível coincidência, mas você sabe que as notícias, quando começam a correr, elas ganham pernas próprias, né? E então aconteceu isso. E o Ney, sempre muito engraçado, no dia do resgate, ele usava barba longa, né? Ele foi o primeiro a ser resgatado, porque estava machucado. O repórter da TV Globo, até que a TV Globo que fez a cobertura, perguntou: é o senhor que é o juiz? Ele tinha um problema na boca. Sou o bandeirinho, o juiz vem aí atrás. Sempre muito engraçado. E as nossas discussões, a par de estudos, eram sempre encontros de amigos e dávamos muita gargalhada, porque você já imaginou você fazendo aquilo que você gosta, que é a pesquisa, né? E até hoje é assim. No nosso grupo de WhatsApp, quando alguém descobre essa semana mesmo, o nosso amigo gigante que está aí, andou descobrindo algumas coisas de Iguaçu Velho da Estrada do Comércio, coisa até inédita, que eu não tinha visto ainda aquela parte. Temos trocado ideias, a gente troca no grupo de WhatsApp, diariamente tem descobertas, e é muito gratificante fazer parte desse grupo, que é o Instituto Histórico, agora já com seus 62 anos de idade, né? Então é muito bom. Era o que eu tinha a dizer. Mas eu conheci o Van Dyck, o irmão do Valdir. Exatamente. Ele foi ao Colégio Leopoldo, pediu autorização à diretoria para ele fazer o convite para o pessoal se juntar no Teatro do Estudante Iguaçuano, que ele havia criado. Falou comigo, eu gostei da ideia. Eu me associei ao Teatro do Estudante Iguaçuano.
eu só participei de uma peça. Eu era o juiz. Nunca imaginava que um dia eu fosse trabalhar com um juiz. Pois é. Mas foi assim. E com o Van Dyck eu conheci o Valdir. Aí me vinculei mais ao Valdir. O Valdir era mais velho que vocês? Acho que não muito, eu não sei a idade dele. O Valdir era muito fechado nas questões pessoais. Mas assim, você, né, Alberto? O Valdir tinha... Ele era mais velho, agora eu acho que era pouca coisa mais velho. Uhum. Mas não tenho certeza. De repente, até engano. Entendi. Eu digo, Valdir, que se você olhasse para ele, você não dava nada para ele. Ele tinha um aspecto de um auxiliar de pedreiro, o nordestino típico, pele muito queimada de sol, o jeito meio abrutalhado de falar e de gesticular. Então você não dizia que era um intelectual, mas um poeta lírico finíssimo. Finíssimo mesmo. Então, e o interesse pela cultura enorme. A prova é o trabalho que ele fez. E foi ele, o idealizador do Instituto Histórico, foi ele, especificamente. Aí ele veio falar comigo da hipótese. Eu achei ótimo. Apesar de eu já estar no Rio, achei ótimo. Aí ele falou com o Rui Afrânio Peixoto, que topou também de imediato. Aí fizemos a proclamação pública no Correio da Lavoura, convidando quem interessasse. Aí veio esse grupo todo, que de fato só se interessou para assinar a ata. Ninguém mais fez coisa alguma em relação ao Instituto. Ele ficou sendo fundamentalmente Valdir. Andei muito com ele lá pelo Tinguá. A gente subia para o Tinguá, descia em Miguel Pereira, em Monte Líbano, era a estação. Uma vez até dormimos, fomos ao contrário. Fomos de noite para Monte Líbano, dormimos na plataforma, sem barraca, né? A mão nossa tralha no chão, dormimos lá. De manhã cedo, subindo um trem para os turistas para Miguel Pereira, e vimos nós lá deitados na plataforma, igual o mendigo de hoje. Mas tudo bem, mano. O Valdir era despojado totalmente. Garoto. Hein? Garoto. Novo. E o Valdir totalmente despojado desses negócios. Aí subimos a Serra de Sítio do Contrário, passamos em Santana das Palmeiras. Desde o final dos anos 90, eu já vinha realizando incursões, né, estudos sobre a história da Baixada Fluminense, até porque, na minha cabeça, isso era uma questão natural para mim, né? Por ser
iguaçuano, por viver em Nova Iguaçu, né, conhecer a história da minha cidade, para mim era quase uma necessidade. Durante o período que eu estava ainda no Exército, eu lembro que um primeiro curso que eu procurei, que eu busquei, depois fui realizar, foi um curso de pré-história do IAB, do Instituto de Arqueologia Brasileira, promovido pelo professor Ondemar. Né? O IAB, ele sempre formou pesquisadores, mas geralmente formava para outras instituições. Então o professor Ondemar e a sua esposa, a professora Jandira, resolveram criar, né, uma dinâmica de formar pessoas no IAB. E nisso eles ofereceram alguns cursos que eu acabei me matriculando. Em decorrência disso, acabei sabendo também que o professor já falecido Gênesis Torres iria promover um curso de História da Baixada Fluminense lá em Vilar dos Teles, né, num espaço cultural de frente da prefeitura. Se não me falha a memória, isso ocorreu em 1998, primeiro curso de História da Baixada Fluminense. Foi então que eu tive contato com o professor Gênesis, né, um contato mais próximo do professor Ney Alberto, entre outros que estavam envolvidos lá com esse curso. Então foi um curso muito proveitoso, porque ele mesclava toda a parte da história, da teoria, com as visitas aos locais, as visitas técnicas, né? Então nós visitamos Porto de Iguaçu, Casa da Grota, outros assentamentos, né? O que deu um panorama bastante interessante da Baixada Fluminense, que para mim, de certa forma, era uma parte desconhecida da história, né? Ou seja, de ir ao local, de conhecer, né, o Porto de Estrela, Porto de Iguaçu, que locais eram esses. Isso acabou acendendo uma chama, o interesse foi aumentando, e eu acabei virando uma espécie de aprendiz do professor Ney Alberto. Ney Alberto Gonçalves de Barros, nascido a 27 de setembro de 1940 no Hospital de Iguaçu, e atualmente eu estou dando continuidade a algumas pesquisas, estou formado em História e venho reunindo desde 1954 fotografias antigas, mapas, livros, sempre anotando em fichas informações relativas à geohistória das Baixadas Fluminense e da Baixada de Sepetiba. Em 1954,
eu vou explicar agora, de certa forma, como é que eu comecei a me interessar por geohistória, por geografia e por história. Nós formamos um grupo para reunir as melhores poesias de amor. Eu estava no curso ginasial e eu peguei uma série de poemas e um me chamou a atenção de maneira muito interessante. Era um poema de Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu quando estava preso esse poema, e ele dizia o seguinte num dos trechos: meu sonoro passarinho, sabes do meu tormento, e queres dar-me cantando um doce contentamento, procura o Porto da Estrela. Eu já tinha ouvido falar no Porto da Estrela, mas nunca tinha feito uma excursão até esse local, e resolvi visitar o Porto da Estrela. No Porto da Estrela, terminava o Caminho do Ouro, chamado Variante do Proença. Depois eu descobri que o nome era esse. E resolvi até fazer umas ruínas, o porto ainda estava com as ruínas visíveis. E eu fiz uma escavação num pé de um monte, que tinha umas paredes de pedra e tal, e achei uma chave muito grande. E nesse instante eu passei a me interessar ao mesmo tempo por geografia, por história e por arqueologia. A partir de então, esses mesmos rapazes que estavam comigo nesse movimento para reunir poesias de amor, todos nós fomos deslocados a fazer excursões ao maciço do Tinguá, à Serra do Mar, ao maciço de Jericinó, aqui, ao limite oeste, vamos dizer assim, o município de Mesquita, que é conhecida muito popularmente por Serra do Madureira, mas o nome primitivo dela é Serra de Jericinó. E, evidentemente, a gente, para conseguir informações, nós procurávamos moradores antigos do local, lavradores, pessoas que tinham uma vendinha, caçadores, mateiros, e fomos reunindo informações a respeito de onde existiam ruínas no meio da mata, no alto da serra, no pé da serra. E a partir daí, nós resolvemos mais tarde criar o Instituto Histórico e Geográfico Nova Iguaçu. Em 62, 63, o Instituto já estava funcionando, e aí já apareceram mais novos companheiros, entre eles o Valdir Pereira, e a história de Nova Iguaçu, a história da Baixada. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que existe, em termos de bibliografia, de reunião de fontes, diretas e indiretas, dois momentos. Antes do Instituto Histórico Geográfico Nova Iguaçu e antes da Arcada Iguaçuana de Letras, que foi um movimento intelectual surgido em Nova Iguaçu, mais voltado para a literatura. Agora, Nova Iguaçu tem muita história, né? Tem muita coisa para ser descoberto, mas nem sempre os governantes estão muito afim desse negócio, né? Estão pensam diferente da gente. Então, o último trabalho que eu participei aqui em Nova Iguaçu, já participei de 14 trabalhos diferentes, mas o último foi trabalhar no Observatório Municipal de Políticas Públicas. Fizemos um trabalho espetacular e depois o trabalho foi apresentado no dia da inauguração do shopping lá da Pedreira. No dia da inauguração, não sei se vocês estavam presentes, mas no dia da inauguração teve uma exposição com mais ou menos 44 ou 45 painéis, né? Mostrando as coisas principais, mostrando as coisas de geografia e quantidade de escolas, de alunos, qual é a situação que o município se encontrava. Isso ficou durante 6 meses e depois o próprio shopping pediu se podia ficar mais 6 meses, que ele ficou 1 ano em exposição lá no shopping, que foi interessante.
dizer do meu orgulho. Eu pertenço também ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e ao Instituto Histórico Geográfico do Rio de Janeiro. Pertencer ao Instituto Histórico da terra que me viu nascer, porque eu nasci em Nova Iguaçu, é muito mais do que um prazer, é uma honra, um privilégio. Então, estar aqui nesse evento hoje, no dia do padroeiro de Santo Antônio, né? Inclusive a Secretaria de Cultura, atualmente eu estou também como secretário de Cultura da cidade de Nova Iguaçu. Nós estamos lá com a festa do padroeiro, a festa de Santo Antônio, e não tinha como, eu tinha que dar uma fugida lá da festa. Acabei de sair da missa diocesana lá com o nosso bispo Dom Gilson, mas não poderia me furtar a passar aqui para dar o meu abraço fraterno aos meus pares, ao José Luiz Teixeira e toda a diretoria do IHGNI, que é uma instituição, como eu disse, que muito honra não só a cidade de Nova Iguaçu, mas todo o estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do Brasil. Então, eu acho que todos deveriam conhecer o trabalho que o Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu realiza, e eu tenho absoluta certeza que as pessoas vão se encantar e que novos membros, né, cheguem, que venha sangue novo também para o Instituto, para que ele possa, nas décadas, todos os anos aí, décadas, centúrias, continuar fazendo esse trabalho tão importante, que é a preservação, a valorização e a difusão da história e da memória iguaçuana. Olá, meu nome é Diogo Piaçadas Mercedes, sou professor de História e estou aqui hoje no evento do IHGNI. Fui convidado para participar dessa programação. O Instituto ele presta um importante serviço histórico e geográfico para a cidade de Nova Iguaçu e tenho certeza que as ações aqui promovidas têm como objetivo a preservação da nossa rica e importante história não só de Nova Iguaçu, mas da Baixada Fluminense. Os candidatos são, para presidente, Dr. José Luiz Teixeira, que é o atual presidente, vice-presidente, Eliette Fernandes Ângelo Teles de Menezes, tesoureiro, o Fábio Marinho Ferreira, gestão de projetos, Alofs Daniel Batista e secretária Leila Maria Rosa Barbosa. Eu sou Eliette Fernandes Ângelo Teles de Menezes. Eu sou Amaury Antônio Teles de Menezes. Nós somos casados e somos associados ao Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Atualmente, desde janeiro, assumi a função de vice-presidente do Instituto Histórico. E me sinto bastante satisfeita, bastante feliz, não exatamente pela titulação, mas por presenciar, por participar desses momentos que nós estamos passando, né? E de 2022 para cá, principalmente, nós estamos nessa retomada, um passo de cada vez, mas com muito interesse, com muito foco, com muita vontade, né? Que esse Instituto possa novamente mostrar que veio, mostrar toda a forma que a gente precisa, né, de valorizar a nossa história de Nova Iguaçu. Então, o que eu penso para o futuro é que possamos divulgar a nossa história, que todos os iguaçuanos possam conhecer e valorizar aquilo que ainda não conhecem, que a nossa história é tão bonita.
Eu, iguaçuano nato, ausente durante muito tempo, retornei há 5 anos e já enganjado nessa parte patrimonial, histórica, desse resgate. Então aí, agora brigando atualmente, lutando pelo Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu e ver que a gente consegue, né? A gente consegue dar um movimento grande, sabe? Levar ao povo de Iguaçu todo um movimento de história, todo um resgate, uma ancestralidade, essa informação que está se esvaindo, né? Então a gente vai recolher e vamos disseminar por aí. Meu nome é Ronald Apolinário, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu sou do curso de História e também atuo na pós-graduação em História da mesma universidade. Eu sou morador de Nova Iguaçu desde sempre, né, antes de Belford Roxo deixar de ser Nova Iguaçu, e eu sou formado em História, tenho pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e hoje eu trabalho fazendo pesquisa em cima do tema Baixada Fluminense, Igreja Católica e Diocese de Nova Iguaçu. Eu pesquiso tradicionalismo católico e eu tenho contatos com pessoas que participam do IHGNI, né, o Alofes, o Dr. José Luiz, e eu vejo que o trabalho do Instituto é extremamente importante, porque a manutenção da memória, e não só a guarda da memória, mas a manutenção da memória de maneira dinâmica, onde você possa expor o que você produz, né, apresentar o trabalho e fazer a ponte entre produção de história, entre fontes históricas e a comunidade, faz com que esse centro, né, esse instituto, se torne uma peça-chave para a própria identidade de Baixada Fluminense, identidade de Nova Iguaçu. Né, as pessoas que não são historiadoras, né, ou geógrafas, elas podem, através do Instituto, fazer essa ponte, que vai ligar o conhecimento acadêmico, o conhecimento memorialístico, à população que normalmente não tem acesso, né, de qualidade pela internet, não sabe o que procurar nesse espaço de pesquisa, de conhecimento. Eu acho que fica bem, é um presente, né, ter um instituto como esse no nosso município. Eu acho que ele faz toda a diferença e quanto mais produção histórica, a população mais agradece. Né? Olha, eu acho que o futuro do HGNI ele tem que estar ligado muito às novas produções e aos novos produtores. Se o Instituto conseguir se aproximar da universidade e principalmente das comunidades, né, através do conhecimento de história oral, através de buscas de entrevista no nível antropológico, né, quando você tem acesso não somente a essas duas pontas, se o IGHNI conseguir manter o contato com a academia que ele mantém hoje e, ao mesmo tempo, manter o contato com a população comum, né, através de busca de trajetória, através de resgate de memória, resgate de imagética, se isso for possível, o IHGNI ele pode crescer muito mais. Né? Eu acho que a proposta que tem que se apontar é a ampliação desse instituto para fora do instituto. Né? Você alcançar não somente demonstrando resultados, mas buscando nesses espaços o próprio meio para a produção de história, né? Porque a população comum tem história, né? Os pobres têm história, os negros têm história, então a comunidade possui história. Se você conseguir juntar população comum e suas histórias e o HGNI como ponte entre a universidade, entre a produção de conhecimento historiográfico e a população comum como consumidora e produtora de história, eu acho que vai ser o melhor dos mundos.